Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aí com mais um webinar da Diversa e Casa do Agente, as empresas do Grupo Argo que são voltadas aí para o B2B. Vou pedir só para todos deixarem os seus microfones fechados. Uma mão aí, Bruno. Para os microfones ficarem fechados, para que a gente tenha uma audição melhor aí da palestra, do bate-papo que o Breno vai trazer para nós. O Breno, que fica em São Paulo, é da Eco Representações e é o nosso mestre hoje aí para o assunto Jalapão e Amazônia, que é um destino que vem crescendo muito, né, Breno? A gente já vem acompanhando na Casa do Agente um volume importante de pessoas indo para essa região. E agora, nesse novo cenário que a gente está vivendo, a gente entende que, de fato, esse, logicamente, que junto com outros destinos nacionais, vão ser super procurados. Então, é muito importante que todos tenham na ponta da língua aí como funciona e o melhor dessa região, que é espetacular. Então, eu já passo aqui a palavra para o Valdir, da Diversa, para fazer a sua apresentação, e aí o Breno já vai pilotar a nossa apresentação. Obrigado, gente. Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde a todos. Que ótimo ver tantas caras conhecidas. Saudade de todos vocês. Espero que todos estejam bem, né? Para quem não me conhece, eu sou o Valdir, eu sou gerente do departamento de vendas e comercial da Diversa. É uma empresa trabalhando 100% para o agente de viagem, tá? A Diversa, vale salientar, está trabalhando 100% home office, mas com todas as telefonias, todos os sistemas operando normalmente e com horário de atendimento também normal das 9 às 19, tá bom? Eu queria também salientar que a gente enviamos para vocês uma lâmina com destino para que vocês possam personalizar e enviar para o cliente de vocês, tá? Ela pode ser baixada no formato de WhatsApp, de Face, de Insta, etc. Também queria posicionar vocês perguntas, coloca no chat, tá bom? Iremos depois ter uma interação de perguntas no final, tá? Para todos vocês. E também nessa apresentação tá o Bruno, do nosso departamento de marketing, que vai interagir com vocês, e a Rai, do nosso departamento operacional, tá bom? Fica um destino bem esperado, um destino também que a gente vem acompanhado um crescimento, já vem de um crescimento muito grande na Diversa, e esse ano tende a crescer mais, o ano que vem também. O Breno tem uma parceria, um contato bem próximo com a gente, como o Charles já adiantou, ele está em São Paulo, né? Mas ele tem um contato muito próximo com a gente há muito tempo, tá bom? Então, com a palavra o Breno, um abraço a todo mundo, vamos curtir esse treinamento. Breno, com você. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela disponibilidade, obrigado para a Diversa, a Casa da Gente, Charles, pela parceria de sempre. Eu sou da Eco Representações, eu represento a Corubo Safari Camp no Jalapão, o Amazon Eco Park na Amazônia, o Pataxocas em Morro de São Paulo e a PTP Mundo Maia na Guatemala. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de Jalapão e de Amazônia. Exatamente, a gente escolheu esses dois destinos porque a gente está vendo que cada vez mais o brasileiro, e agora ainda mais, né, com o aumento do dólar, o brasileiro está procurando cada vez mais os destinos nacionais e novas experiências, está querendo sair do convencional. Então, a gente vai passar hoje dois destinos que o brasileiro está começando a procurar muito. Está falando até de Amazônia, 90% sempre foi de estrangeiro na Amazônia. Desde julho do ano passado, a gente está recebendo 90% de brasileiros, tá? Então, isso é muito importante e por isso a gente escolheu passar esses treinamentos. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Está aparecendo para todo mundo? Eu acho que sim. Não? Não, agora sim, Breno. Agora sim? Legal. Bom, eu gosto vou falar primeiro de Jalapão, tá? Do Safari Camp. Eu gosto de mostrar sempre um mapinha para vocês se localizarem, verem tudo que a gente opera ali na região do Tocantins, tá? Muitas pessoas acham que o Jalapão ele fica no Tocantins todo e, na verdade, não. Ele se limita aqui ao Parque Estadual do Jalapão, tá?
E em 1990, a Cíntia e o Luciano, que são os donos da Corubo Safari Camp, foram fazer um safari na África e se apaixonaram pela estrutura e decidiram que eles queriam trazer essa experiência para o Brasil. A partir disso, eles começaram a viajar. Em 1991, eles acharam o Jalapão e acharam essa área aqui onde está escrito Corubo Safari Camp, que é uma área de proteção ambiental, e foram atrás, né, das licenças para poder construir a estrutura do Safari Camp nesse ponto. E aí eles ficaram num ponto estratégico, né, que a gente consegue alcançar algumas localizações extremas ali do Parque Estadual, exatamente por causa da nossa localização. Então, hoje, ali no Tocantins, a gente é o que tem a melhor estrutura, né? É uma estrutura única que ninguém tem, que é o do Safari Camp, acho, no Brasil, né? A gente tem o Parador Casa da Montanha, mas que não é no estilo de um Safari Camp, mas são tendas também. Mas o nosso estilo é único no Brasil e no Tocantins ali, tá? Então, com isso, a gente começou a operar em 2001 com os roteiros de 5 noites e 6 noites, né, no Jalapão, e exatamente depois de algum tempo começaram a perguntar por que a gente não fazia a Lagoa do Japonês e a Pedra Furada, e a gente abria um mapinha e mostrava que esses dois atrativos estavam na Estação Ecológica da Serra Geral. Como a gente começou a ter muita demanda, muita procura, né, por esses dois atrativos, perguntando por que a gente não fazia, a gente decidiu, a partir de janeiro desse ano, inovar e abrir uma extensão para a Serra Geral. Então, para quem faz 5 noites e 6 noites aqui no Jalapão, no penúltimo dia, ele faz a Cachoeira da Velha e a Prainha, almoça no Safari Camp e voltaria para Palmas. Quem for fazer a extensão nesse dia, vem aqui para Ponte Alta, onde a gente arrendou uma pousada, né, só para os passageiros da Corubo, para fazer a Pedra Furada e a Lagoa do Japonês. Tá? E aí o que acontece? Eles vêm para cá, eles pernoitam em Ponte Alta, dia seguinte fazem o dia inteiro da Estação Ecológica da Serra Geral, a Pedra Furada e a Lagoa do Japonês, retorna para a nossa pousada aqui em Ponte Alta, dorme para o dia seguinte ir direto para Palmas. Tá? Por que aqui eu consigo ir direto para Palmas? Exatamente porque eu estou 4h30 aqui de Palmas e aí eu consigo chegar com tranquilidade, sem perigo do passageiro perder o voo. Tá? Ao contrário de quem faz só a Corubo Safari Camp, a gente inclui essa noite em Palmas, porque no total, em média, dão 8 horas esse trajeto, porque a gente vai parando, fazendo passeios, as pessoas param para almoçar. Então, claro, dependendo do interesse do grupo, né, e das paradas que a gente faz, acaba sendo um passeio que as pessoas nem sentem, né? Então, a gente não gosta de estipular muito tempo para chegar dali, exatamente por isso, além que a gente depende das estradas, né? As estradas são de terras, tem que ter o carro 4x4, não dá para ir em grandes velocidades. Então, e na verdade o propósito é esse, né? É a contemplação ali com a natureza, com a paisagem, com a fauna e com a flora, né? E além disso, a experiência de você estar num Safari Camp isolado, né? Ali próximo ao Parque Estadual do Jalapão, e ter essa vivência de se desligar um pouco e mudar um pouquinho essa correria que a gente tem do dia a dia, né? Que a gente está ligado no 220, e a gente mudar um pouco virar um pouquinho a chave para dar uma relaxada, para dar uma desacelerada na vida e realmente ter essa vivência aí sem internet, sem a correria do dia a dia, né? Realmente dar uma reintegrada para dentro de você mesmo, tá? Agora eu vou compartilhar a nossa cartilha. Tá aparecendo para todo mundo a nossa cartilha? Tá pensando aqui, tá carregando. Legal. Tá aparecendo o áudio para todo mundo e aparecendo a tela? Para mim tá aparecendo o áudio, mas não tá aparecendo a tela. Agora sim apareceu a tela. Agora sim.
Legal, vamos lá. Isso daqui é até um material que a gente vai disponibilizar, tá? Para o Charles, para a Rai, para o pessoal da Diversa, para o Valdir, para eles poderem passar para quem tiver interesse também, tá? É um material de apoio para vocês poderem tirar as dúvidas e complementar na hora que vocês estiverem fazendo a venda. Bom, aqui é a primeira parada, a gente está na beira do Rio Novo, localizado, tá? A 300 quilômetros de Palmas. Então, aqui nessa foto do canto direito é onde fica a nossa estrutura do Safari Camp, que é exatamente, as pessoas já vão com uma expectativa baixa. Na hora que você fala Safari Camp, todo mundo pensa em acampamento, que vai entrar numa barraca ajoelhado, dormir num saco de dormir, tomar banho de caneca e comer macarrão todo dia porque não tem uma estrutura. E é o oposto, tá? Claro, tem grandes distâncias, realmente chacoalha um pouquinho, mas quando as pessoas começam a ter a imersão, né, dentro do Jalapão e começam a ter as visões, né, das paisagens, a interação com a natureza, as pessoas esquecem de chacoalho, de tempo e começam a curtir muito. Então, quando elas chegam na nossa estrutura, ficam encantadas porque é exatamente como se fosse de uma pousada, tá? As tendas são como se fossem os chalés, e o nosso refeitório é como se fosse a recepção e o refeitório ali do nosso Safari Camp, fora a parte do vestiário que a gente tem separado, tá? Que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, hoje a gente tem 15 tendas, todas elas... Deixa eu só passar um pouquinho. Todas elas são duplas, tá? Dessas 15, duas a gente consegue transformar em quádrupla, porque a gente está recebendo agora muitas famílias, tá? Então, no máximo, a gente sempre tem 30 pessoas, nada além disso, tá? As camas dá para juntar também, caso seja um casal. Dentro da tenda tem o lavabo e o vaso, tá? E fora a gente tem o vestiário, exatamente, principalmente para as mulheres, né, que gostam de levar shampoo, creme, condicionador, pente, maquiagem. Tem bastante espaço para elas poderem se trocar, se arrumar e com conforto. E a gente fez exatamente isso, olhando um pouco, né, como o Parador fez, claro, com muito menos luxo, mas muito conforto para que todo mundo consiga tomar seu banho com tranquilidade, com espaço, tá? Sem ficar muito apertado ali dentro da tenda. E para a gente ajuda também por causa da vazão da água, para a gente ter uma vazão maior nos chuveiros e pelo próprio aquecimento que é feito com placa solar, tá? Bom, à noite todo mundo pergunta o que tem para fazer à noite, além de beber uma cerveja, um vinho, trocar experiências de vida, dos passeios, de fotos, junto da fogueira, não tem muito o que fazer além do que olhar o céu também e ver as estrelas cadentes, porque a gente dorme cedo para o dia seguinte acordar e conseguir fazer os passeios, tá? Bom, hoje a gente virou uma alternativa principalmente para os passageiros singles, tá? Porque a gente faz o compartilhamento das tendas. O que é esse compartilhamento? Se eu tenho um passageiro, uma passageira, né, que está single e chega para você e fala, eu queria gastar pouco, não queria gastar muito, eu estou sozinha, qual destino que eu poderia ir? Você pode indicar a Corubo Safari Camp, porque ela pode pagar o valor de duplo, compartilhar a tenda com alguém do mesmo sexo, né, e pagar menos. Né, ter uma viagem como se ela estivesse com alguém acompanhando ela. Nós temos mais duas situações nisso. Tem o passageiro que realmente quer ficar sozinho, não tem problema, você pega um valor ali de venda, coloca mais 50%, ele vai ficar em single. E se ele quiser ficar sozinho. E tem a situação da sorte, que você me mandou a passageira, não entrou mais nenhuma passageira para aquela saída, não tem problema, a sua passageira não vai ter que me pagar os 50%, porque é um risco da Corubo, tá? E aí ela vai ficar sozinha na tenda e vai dar sorte, tá? Bom, a gente recebe hoje 60% de mulheres, 40% de homens, classe A e B, criança sempre acima de 8 anos, menor que isso acaba dando trabalho e atrapalhando o restante do grupo, né? Porque às vezes começa a chorar, fica entediada de não ter internet, de não ter o que fazer ali. Então a gente limitou a crianças a partir de 8 anos. E os adultos, em média de 35 a 65 anos.
a gente recebe muito grupo de terceira idade, exatamente porque são atividades com grau de dificuldade baixa. O único passeio que a gente tem de grau de dificuldade maior é o Mirante do Espírito Santo, que fica no nosso roteiro de 6 noites. Tá? E mesmo assim, se a pessoa tiver problema de locomoção, alguma restrição, ele pode ficar 6 noites. Nesse dia, ele pode ir até a base do Mirante, fazer uma caminhada ali no plano e esperar o pessoal, ou ficar no Safari Camp descansando ou fazendo alguma atividade no entorno do Safari Camp. Tá? Bom, esses são os nossos caminhões. Nós temos 3 caminhões, tá? Todos 4x4. 2 grandes que cabem as 30 pessoas. Esse menor foi o primeiro caminhão que a gente só usa quando os 2 estão parados para manutenção, que é raramente. Então, a caçamba foi transformado no interior de um ônibus, com janela e com assentos. E a gente tem o mirante ali, que são para 4 pessoas confortáveis, 6 um pouco apertadinho ali. Mas todo mundo pergunta se tem briga, porque são 30 pessoas. Não tem, porque ali no Jalapão são 35 graus, né? E as pessoas aguentam ficar no máximo 10, 15 minutos e elas vão se revezando durante os passeios e os transfers, tá? Bom, a gente tem hoje o roteiro, então, de 5 noites, saindo às terças-feiras, retornando no domingo. São 2 pernoites em Palmas, só com café da manhã, e 3 pernoites no Safari Camp, com pensão completa. Depois a gente tem o de 7 dias, 6 noites, saindo às sextas-feiras, retornando às quintas. São 2 pernoites em Palmas, com café da manhã, e 4 pernoites no Safari Camp, com pensão completa. A diferença do de 5 para 6 é só o passeio do Mirante do Espírito Santo, que é o que tem o maior grau de dificuldade. Bom, aqui é o refeitório, que todo mundo tem muita dúvida, né, do que é servido, como que é feito. A gente tem uma câmera frigorífica para manter os mantimentos, então a gente faz toda uma compra para aquela semana toda. A gente tem um chefe de cozinha, que a gente até toma cuidado na hora de falar chefe por causa do Masterchef hoje, mas realmente a gente tem ali o cozinheiro que faz todo o café da manhã, almoço, janta, e é o ponto alto ali da nossa estrutura do Safari Camp, que as pessoas voltam encantadas com a quantidade e com a qualidade dos pratos que são servidos, tá? Elas não sentem falta de nada, comem muito bem, eles falam que não dá tempo nem de ter fome. Então, é feito bolo, pão de queijo, geleia, manteiga, requeijão, é tudo feito pelo nosso chefe ali. E se tiver qualquer passageiro com restrição de vegano, vegetariano ou restrição à lactose ou a glúten, tem que avisar a gente com antecedência para que a gente possa providenciar. O que acontece é que em Palmas a gente não tem a mesma diversidade de produtos, tá? Tanto de comida e bebida, que tem em São Paulo e Rio, por exemplo, tá? Então, tem que avisar com antecedência, porque depois que a gente saiu de Palmas, não tem como fazer nada, nem comprar nada, tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem restrição a glúten e usa a farinha da marca X, vocês passam para a gente verifica se tem, se não tiver, o passageiro pode trazer. Mesma coisa com bebida. Na pensão completa é incluso água, só que água filtrada, que fica 24 horas ali para os passageiros, a gente tem um filtro, ou suco. Se o passageiro não quiser tomar água filtrada, tem água para comprar. Refrigerante, cerveja, caipirinha e caipirosca. Ah, mas o meu passageiro não toma nem cerveja, nem caipirinha, nem caipirosca. Se ele tomar um vinho, ele pode trazer o vinho, pode trazer um gin, um uísque, a gente não cobra taxa nenhuma, não cobra rolha, e ele pode ser servido tranquilamente, né? A gente faz até os drinks para ele, se precisar, mas, mais uma vez, a gente tem a restrição com os produtos que a gente acha ali em Palmas, tá? Por isso que a gente faz essa abertura. Deixa eu te pedir um favor, só tenta falar um pouquinho mais devagar, porque às vezes por conta da internet algumas pessoas podem não estar conseguindo acompanhar tudo. Ah, beleza, tá bom. Beleza? Valeu. Bom, a gente fala o que levar também, muito porque a gente não, mais uma vez, né, a gente tem problema do que de serviços ali em Palmas, né? Então, hoje a gente pede para levar toalha de banho, ou uma toalha de passeio, exatamente porque a gente não achou ainda uma operação que a gente conseguisse, uma lavanderia que conseguisse aceitar o volume que a gente tem, tanto de roupa de cama quanto de toalha. Então, hoje, a gente não conseguiu fechar ainda uma operação com isso, a gente pede para a pessoa levar uma toalha de banho e uma de passeio, tá? Fora isso, a gente pede seria o normal, que é um croque, é uma papete, porque molha muito o pé.
repelente, protetor solar, tênis de caminhada, calça leve para caminhada, porque no cerrado tem algumas plantas que cortam, camiseta de manga longa, mais como uma proteção solar, e o moletom, exatamente porque a gente tem o ar-condicionado natural ali no Jalapão, as temperaturas caem. Então, de dezembro a março, que é o período de chuva, de dia é de 35 a 24 graus e de noite de 20 a 8 graus. Tá? Então, por isso que a gente pede para levar um moletom leve. Na época da seca, que é de abril a novembro, de dia faz de 35 a 24 graus e de noite de 20 a 24. Por isso que a gente põe até cobertor à noite, tá? E fica super fresco para dormir, tá? Não tem problema de passar calor ali no Jalapão à noite. Bom, sunga, biquíni, óculos escuro, e aí a gente pede os artigos de higiene pessoal e os medicamentos, e principalmente a gente pede para os passageiros chegarem sempre nos primeiros horários, exatamente porque se ele esquece qualquer coisa, ele tem tempo hábil de comprar em Palmas. Se ele perdeu o voo, tem como remarcar para um voo mais para frente, no mesmo dia, ou se a companhia aérea também quiser trocar, vai trocar para o mesmo dia. Porque se ele perder o transfer, que sai às 8h15 da manhã do dia seguinte, ele vai pagar R$ 1.200 num transfer privativo, ele não vai querer e vocês vão ter que trocar para uma próxima saída, tá? Então, a gente pede como uma forma de proteção ao passageiro, sempre colocar nos primeiros voos, chegando em Palmas. Bom, aqui é o nosso site. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, a gente tem disponível aqui no site. Então, sobre o Jalapão, sobre o Safari Camp, sobre os atrativos, sobre o que é a fauna e flora que você vai encontrar, sobre o clima, tudo tem aqui, mas tem uma arma principal que é tanto para os agentes, né, e para as operadoras. A Diversa tem, né, a chave do nossa compra online. Então, se você tiver com o passageiro na mesa, liga para a Diversa, o operacional já entra no nosso sistema online, vê se tem a disponibilidade e faz a reserva direto. Então, você não perde venda, tá? Você não deixa o passageiro sair da sua mesa, você consegue dar a resposta automática ali, né, na hora para o passageiro. Então, na hora que você clica no online, ele abre esse calendário de cada mês, com as datas já de saída, vocês não precisam ficar procurando no calendário. Então, tem a data de 5 noites, 6 noites e as promocionais. Esses valores já são os valores de venda, já com a comissão de vocês, tá? Então, é o valor que a Diversa vai cobrar de vocês, tá? Já com a comissão incluída de vocês. Então, não tem, vou comprar direto, vou ter... Não, é tudo o mesmo preço, tá? Então, não deixem de procurar a Diversa, o parceiro de vocês, exatamente porque eles ainda fazem o parcelamento melhor, tem ainda o seguro viagem, então tem todo um respaldo que comprando direto ninguém vai ter e vai pagar o mesmo valor. Então, não tem por que querer fazer direto também, tá? Se tiver escrito comprar, é que tem disponibilidade. Se tiver escrito lista de espera, porque tem algum passageiro que não fez a reserva e não pagou ainda, tá? E se tiver escrito lotado, é que infelizmente já todas as vagas foram preenchidas e realmente não tem. Tá? Então, é uma arma aí para vocês conseguirem atender com mais rapidez o passageiro de vocês. Bom, agora eu vou passar para vocês o nosso Day by Day, só para vocês terem uma ideia rapidinha do que a gente faz. Só baixar essa tela aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Agora sim. Legal. Bom, então aqui é o Day by Day. No primeiro dia, o passageiro tem que tentar chegar nos primeiros horários. A gente faz o briefing deles com o que eles têm que trazer. Se alguém esqueceu alguma coisa, se esqueceu, tem tempo deles comprarem. Para o dia seguinte, a gente sai às 8h15 da manhã, tá? Às 8h15 da manhã a gente sai, sentido a Ponte Alta. A gente para um almoço ali em Ponte Alta, dá mais ou menos 4h30 até Ponte Alta. E depois do almoço, a gente sai sentido ao Canyon da Sussuapara, que é a única parada que a gente faz de atrativo até o Safari Camp, tá?
A gente faz a parada, é claro, vai depender de cada grupo, do interesse, enfim, a gente espera o máximo que pode ali e ver o interesse, o pessoal já tá satisfeito de conhecer tudo, já tirou as fotos que queria, segue para o Safari Camp e aí a gente só faz algumas paradas para fotografias panorâmicas da Serra da Muriçoca, da Serra Geral do Tocantins, da Serra da Jalapinha e da Serra Geral da Bahia, tá? E até chegar no Safari Camp. Chegou no Safari Camp, a gente vai fazer toda a apresentação da nossa estrutura, né, das boas-vindas a todos os passageiros e cada um se destina à sua tenda para depois jantar. Aí tem a fogueira para bater um papo, trocar experiência e dormir cedo para o dia seguinte a gente ver o amanhecer no mirante do Safari Camp, tá? Depois do amanhecer, a gente tem o café da manhã. Depois do café da manhã, a gente faz a canoagem, tá? Que é na frente do nosso Safari Camp, no Rio Novo. Depois a gente tem o almoço, descansa um pouquinho, sai para as dunas e fica lá até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, a gente sai em sentido à comunidade do Rio Novo. Nessa comunidade, você ainda pode comprar alguns artesanatos de capim dourado, enfim, o que eles precisarem, para depois a gente voltar para o Safari Camp, o jantar, a fogueira de novo para trocas de experiência e dormir cedo para o dia seguinte a gente fazer os fervedouros, tá? Depois do café da manhã, a gente faz o fervedouro do Soninho, que é 75 quilômetros, tá, de estrada de terra e é exclusivo da Corubo, por isso que a gente fala que a gente consegue atingir pontos estratégicos que os outros receptivos não conseguem. A gente para um banho também nas águas do Rio do Sono, faz o fervedouro da Ceice e da Glorinha. Tá? Os fervedouros são as nascentes, né, que brotam de dentro da terra. E para o almoço, volta para o Safari Camp. Tá? Depois do almoço, a gente dá uma descansada e sai à tarde para a Cachoeira da Formiga. Depois da Cachoeira da Formiga, a gente para em Mateiros, que é onde pode ser que pegue alguma coisa de celular, tá? Não pega nada realmente, quase. É um ou outro que acaba pegando um sinalzinho, mas praticamente não vai pegar. E aí também podem comprar mais artesanatos de capim dourado, sorvete, um chocolate, enfim, alguma coisa que queira comprar. E retorna para o Safari Camp para o jantar e depois fogueira para trocar experiência, para depois, dia seguinte, dormir cedo, para o dia seguinte a gente fazer o Mirante do Espírito Santo. Esse é o passeio que diferencia o nosso roteiro de 5 e de 6 noites. Tá? Ele tem 8 quilômetros de caminhada e 800 metros de subida íngreme. Mais uma vez, se o passageiro quiser fazer as 6 noites e não tiver disposição ou algum problema que ele não possa fazer, não tem problema. Ele pode ir até a base do mirante, fazer uma caminhada no plano e aguardar o pessoal subir e descer, ou ficar no Safari Camp descansando ou fazer alguma atividade ali no entorno. Tá? No penúltimo dia, eles fazem a Cachoeira da Velha e a prainha, retornam para o Safari Camp, fazem um lanche para sair direto para Palmas, para quem for retornar, e quem for fazer a extensão vai para Ponte Alta, pernoita em Ponte Alta, dia seguinte faz a Lagoa do Japonês e a Pedra Furada, para o dia seguinte direto para o aeroporto. Tá? Esse daqui é o nosso day by day, e agora eu vou passar um vídeo que é exatamente esse day by day, só que com imagens, tá? Então isso é bem bacana para vocês mandarem para os passageiros. Só um momentinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Todo mundo está enxergando o filme? Sim. Legal, vou começar então. Mas deve ser acima de tudo de elogio, de preocupação.
Bom, pessoal, esse aqui é da Corubo Safari Camp. Agora eu vou passar para o treinamento da Amazônia, tá? E depois a gente abre para as dúvidas, tá? Ok. Tá todo mundo enxergando a tela da Amazônia? Sim, tá bacana, tá enxergando. Legal. Bom, então agora a gente vai, do Jalapão, a gente vai passar para a Amazônia, que é outro destino também que tem uma vivência, uma experiência muito bacana, né? Como eu digo, nesses destinos de eco, você não vai para conhecer um hotel, você vai conhecer um destino todo, né? Então, é muito bacana a experiência que você tem, a vivência com a interação com a comunidade local, com a natureza, né? E acho que traz até novos valores para a vida de todo mundo. Então, vou falar um pouquinho do Amazon Eco Park, que é um hotel de selva. Ele fica localizado a 1 hora ali de Manaus, tá? E esse daqui é o nosso hotel, então a gente tem essa praia, né, que é privativa aqui do hotel, o nosso restaurante, a recepção, o restaurante e a Maloca da Preguiça, e os nossos apartamentos ficam aqui atrás no meio da mata, tá? Bom, primeira coisa que a gente fala de Amazônia é que tem uma pegadinha, né? Primeiro, a gente lê no nosso amigo Google que a Amazônia é um dos patrimônios naturais mais valiosos da humanidade e a maior reserva natural do planeta. E que aí ela abriga 2,5 milhões de insetos, 40 mil espécies de plantas, 3 mil espécies de peixes, 1,3 mil de aves, mais de 400 mamíferos, anfíbios e répteis. Na hora que o passageiro lê isso, a primeira coisa que ele vai falar, bom, eu vou ver muito bicho, né? Vou para o meio da mata e vou ver muito bicho. Não, é a primeira pegadinha que a Amazônia tem. Se você quer ver bicho, é no Pantanal, que é cerrado, são campos abertos, e aí você realmente consegue ver muito bicho. Na Amazônia, são matas altas e fechadas, então é muito difícil de você ver os bichos. Claro, você vai ver sempre um bicho preguiça, algum inseto, mas é raro, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e olhando para o local certo também para conseguir ver. Então, essa é a primeira pegadinha. Segundo, que todo mundo acha que tem muito pernilongo e não tem, exatamente porque a gente está aqui no Rio Negro, que a água é ácida e a larva do mosquito não consegue se proliferar na água ácida, tá? Então, não tem pernilongo. Então, isso é muito bom para principalmente quem quiser levar crianças. Então, a gente tem o voo, né, de São Paulo até Manaus, né, são 3 horas e 50. E dali de Manaus vem o primeiro diferencial da Amazon Eco Park, tá? Normalmente, a maioria dos hotéis de selva estão bem distantes, então estão a 4, 5 horas ali de Manaus. Para o público que era mais aventureiro, isso era um problema, a gente está a 1 hora de Manaus. Hoje virou o inverso, né? As pessoas gostam que seja exatamente porque você ganha tempo. Nos outros você perde um dia para ir, um dia para voltar, e no Amazon Eco Park você ganha o dia de chegada e o dia de saída. Por quê? Se o passageiro chegar num horário cedo, ele já vai direto para o hotel e já consegue fazer um passeio nesse primeiro dia. Coisa que nos outros você tem que chegar até as 3 da tarde, chegou depois das 3 da tarde, tem que pernoitar em Manaus. No Amazon Eco Park, se você chegar de madrugada, qualquer horário que você chegar, você vai direto para o hotel, tá? Então, principalmente para quem tem menos tempo, né, vira uma alternativa também para quem quer conhecer, né, os hotéis de selva, porque hoje em Manaus, além do City Tour, Cachoeira do Presidente Figueiredo, e o Encontro das Águas, não tem o que se fazer em Manaus. O ponto mesmo, né, turístico em Manaus são os hotéis de selva, tá? Então, a gente tem 25 minutos, mais ou menos, do aeroporto até o pier e 25 minutos de navegação, que a gente fica aqui nesse braço do Rio Negro, por isso que a gente consegue fazer a qualquer horário, porque não tem problema de correnteza, não tem perigo nenhum a gente fazer o transfer até de noite, tá? Então, esse é o primeiro diferencial do Amazon Eco Park. Bom, segunda pegadinha que a gente pega daqui de Amazônia para se vender é a época de seca e de cheia. A visão que o passageiro tem, que ele vê no Google, é da Amazônia cheia, tá? Que é de dezembro a maio.
O auge da cheia chega em julho, tá? Ele para de chover em maio e o rio termina de encher em julho, tá? Então, essa é a melhor época para se vender a Amazônia. Por quê? Dá para se vender na seca? Dá, mas realmente a paisagem muda e isso vocês têm que avisar o passageiro para que não tenha nenhum tipo de problema depois de reclamação. Por quê? A maior parte dos passeios que são feitos de barco você acaba fazendo a pé. Formam praias de areia brancas lindas, mas realmente tem que avisar porque a expectativa do passageiro é ver a Amazônia cheia. Então, no período de 15 de outubro a 15 de novembro, é onde a gente tem a maior estação seca, né? Onde está o rio seca a maior parte nesse período, principalmente. Se for, né, vamos supor, de agosto até outubro, dá uma ligadinha, pergunta como que tá, porque às vezes seca menos, às vezes seca mais, mas normalmente nesse período de 15 de outubro a 15 de novembro é que a gente brinca que tira o tampão da banheira e realmente o rio seca, tá? Então é muito importante se atentar a isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do nosso lodge. Esse é o nosso apartamento standard, então a gente já tem outro diferencial, que o passageiro escolhe quanto ele quer gastar. Então, por a gente estar mais próximo e a gente ter 4 categorias de apartamentos, os passageiros escolhem quanto eles querem gastar e vira o melhor custo-benefício ali da Amazônia, tá? Então, a gente tem apartamento standard, que a gente normalmente não oferece para o brasileiro, porque o brasileiro quer pagar menos e ficar no melhor apartamento. E é muito perfil de estrangeiro esse apartamento standard, e a gente quer derrubar todos esses standards para transformar todos nesse apartamento que é o superior. Cabem até 4 pessoas, tá? Ele aí já não é de madeira, ele já é de alvenaria, tem uma decoração mais charmosa, tá? Todos têm banheiro com ar-condicionado e frigobar, tá? Aí a gente tem outros tipos de hotéis de selva. A gente tem o de luxo, que é a Navilhanas e o Mirante do Gavião, e o Juma, que é para quem quer uma experiência mais de aventura, se sentir no meio do nada, que aí são 5 horas de carro e barco que você pega. Então, a gente fala que ninguém é concorrente, mas o Ecopark, por ser um hotel maior que tem 70 apartamentos, os outros têm no máximo 15, 20 apartamentos, a gente acaba sendo uma opção. Então, para quem quer luxo, a gente acabou até fazendo agora esses superiores plus ou suítes, né, que dá para a gente transformar em suíte, 2 superiores plus, para esse público que quer ir para o Navilhanas ou para o Mirante e que está lotado, é uma opção de vocês oferecerem também o Ecopark, tá? Ele é o dobro do tamanho do superior e tem muito mais luxo e mais conforto, tá? Tem o lavabo fora, tem tem roupão, secador de cabelo, TV a cabo com vários canais, telefone, coisa que não tem nem no standard nem no superior, tá? E o box também e o vaso ficam num lugar separado. E aí a gente pode pegar 2 superiores plus, transformar também numa suíte, caso ele queira mais luxo ainda. Ele fica com 2 banheiros e uma a gente transforma numa salinha comum para eles e o outro a cama, né, onde eles vão dormir. Aqui a diferença dos banheiros, tá? Todos são com box, com água quente. No Superior Plus e Suite a gente tem ainda roupão, chinelo, secador de cabelo, frigobar e TV a cabo, tá? No Superior e no Standard, não. Só tem esse banheiro com box, são bem menores também. E aí a gente tem a parte da recepção, tá? Que é uma parte bem ampla, inclusive para as crianças, elas gostam de ficar brincando, é a parte que pega o Wi-Fi no hotel, tá? Então as famílias normalmente se reúnem, os amigos, tem o bar ao lado, quem quer tomar uma cerveja antes de dormir. O estrangeiro normalmente janta e vai dormir, o brasileiro não, gosta de bater papo, de beber uma cerveja, né? E dormir um pouquinho mais tarde, então essa área que a gente tem é muito bacana, fora a área da praia também, que para as crianças é muito bom. E também receber terceira idade, porque a Amazônia, o grau de dificuldade também é baixíssimo dos passeios, tá? E aí a gente tem o nosso restaurante, que é servido café da manhã, almoço e janta. A gente tem as piscinas naturais, que eles podem... Muita gente tem medo de entrar no rio, porque tem o jacaré e as piranhas, mas é super tranquilo. Mas a gente fez as piscinas naturais para os passageiros poderem entrar, né, na água do rio.
A Maloca da Preguiça, que dá para você ler uma revista, um livro, ou, enfim, de dar uma descansada entre um passeio e outro, entre o almoço e a janta. A gente tem estrutura para eventos, então na praia a gente consegue fazer jantares ou almoços para os grupos, algumas apresentações. A gente tem o Salão Tarumã para 100 pessoas, em auditório fechado. O Rio Negro, para 80 pessoas, é um auditório aberto, né? Um local aberto. E quando não tem eventos, a gente faz o salão de jogos. E aí vem os passeios. A gente tem os passeios, que são... E aí todos os hotéis de selva, tá? São os mesmos passeios. Então a gente tem o passeio pelos igapós, que na época da seca, por exemplo, não tem. São as matas alagadas, e a gente faz uma trilha de canoa, tá? Pelas matas alagadas. A gente tem o passeio de interação com os botos, tá? Que pode ser feito no mesmo dia, a interação com os a visita à aldeia indígena também, tá? É muito procurado e é um dos cartões postais, o boto, e, enfim, as pessoas têm expectativa de conhecer. O passeio à Casa de Caboclo, que o brasileiro já está um pouco acostumado com o Nordeste, mas aqui a gente conta um pouquinho da história da seringa, como era feita a produção da borracha aqui na Amazônia. Depois a gente tem a caminhada na selva, que é outro ponto alto que as pessoas têm, né, muita curiosidade e querem fazer exatamente para ter essa vivência e essa interação, né, com os nossos guias, que são caboclos e ribeirinhos, e ensinam praticamente como você fazer uma sobrevivência na selva. Então, aqui nessa foto do canto direito superior, ele está fazendo um leque para uma senhora que estava com calor, e ele ensina como é feito o leque na Amazônia. E aí ele dá e ela vai se abanando durante a caminhada, ensina como subir no pé do açaí para retirar o açaí, enfim, as ervas que eles utilizam para as doenças, né, para as alergias, enfim, ou para fazer um curativo. A gente tem a visita à comunidade indígena, que é a comunidade, ela fica a 40 minutos também, como os botos ficam a 40 minutos de barco do hotel. É uma comunidade indígena que ainda sobrevive da cultura deles, falam de dialetos, não é nada fake, as vestimentas deles são super bonitas, novinhas. Na hora de que eles terminam a apresentação, eles não ficam querendo vender artesanato ou ganhar dinheiro para tirar foto, eles tiram foto com todo mundo, ficam do lado do artesanato. Se você quiser comprar, você compra, senão ele está ali só para te vender mesmo, tranquilamente, sem ficar querendo empurrar nada. Tá? E vale muito a pena, é outro ponto alto para quem vai para a Amazônia. Depois a gente tem a focagem noturna, que é para visualizar os jacarés. Às vezes a gente acha algum bicho preguiça também, nas árvores, mas o ponto alto é na hora que eles desligam a lanterna, todo mundo começa a ouvir o barulho da mata e começa a olhar o céu estrelado, né? E ver às vezes até a estrela cadente, enfim, é a parte que o pessoal mais gosta. E para suprir um pouquinho dessa parte dos animais, a gente tem a Floresta dos Macacos, que a gente faz a reintrodução, tá, do macaco barrigudo, que é esse daqui do canto superior esquerdo, que está com um filhotinho. É uma raça de macaco que a gente faz a reintrodução. A gente tem uma fêmea do acari, que é a única que ainda vem, né, que está acostumada com as pessoas. Então tem todo um protocolo, as pessoas chegam, não dão bola para os macacos, sentam ali, a gente coloca os alimentos para eles começarem a se alimentar e aí, numa distância, sei lá, de menos de 1 metro, eles ficam ali comendo, olhando para você e interagindo, tá? É exatamente porque o macho quer proteger o bando e às vezes ele ficava um pouco agressivo, então eles fizeram esse protocolo para ser menos estressante para os macacos, tá? Além disso, a gente faz também o Encontro das Águas, a gente tem como incluir no pacote o Encontro das Águas, a gente sai no nosso barco regional do hotel, são 40 minutos até o Encontro das Águas, você almoça e retorna para o hotel. Por exemplo, o passageiro que tem pouco tempo, ele pode fazer Encontro das Águas e a gente leva ele direto para o aeroporto, tá? Então, por a gente estar próximo, a gente consegue ainda fazer um passeio no dia de chegada e no dia de saída, tá? Esse é o grande diferencial também. Agora eu vou passar para vocês o nosso vídeo. Só um momentinho. E aí a gente abre para perguntas depois, tá?
Tá todo mundo enxergando o vídeo? Abrindo. Legal. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir para perguntas, é isso? Correto. É isso aí. A Rai vai fazer a mediação aí das perguntas. Legal. Fizeram um compilado aí de todas as que foram feitas no chat. Só queria aproveitar o embalo aqui antes do Bruno e a Rai ordenarem as perguntas. Eu vi que o João, que é o nosso colega da Diversa em BH, colocou no chat para lembrar que todos esses conteúdos dos webinars estão nos canais YouTube, tanto da Diversa quanto da Casa do Agente. Tá? Então, se porventura você não viu um dos anteriores, é só ir nos canais que estão todos à disposição lá. Né? Eles estão alguns dias depois, eles entram. Rai, Bruno, manda ver. Olá. Breno, vamos começar então aqui pelas perguntas sobre o Jalapão, tá? A Veridiana Cruz, ela pergunta se o banheiro no Safari Camp é compartilhado. Não, o banheiro nas tendas não. Aí você compartilha com quem estiver junto com você na tenda, né? Então, se for um casal, o casal que vai compartilhar. Se você quiser compartilhar a tenda, você vai só compartilhar com a pessoa que está compartilhando a tenda com você. Tanto o vaso e o lavabo ficam dentro da tenda de cada um,
tá? É só a parte do banho mesmo que a gente tem o vestiário. Tá ótimo. A Patrícia, ela questiona se as tendas são o único meio de hospedagem no Safari Camp. Sim, só o único meio de hospedagem que a gente tem no Safari Camp são as tendas, que é o propósito, né? Que a gente quer passar dessa experiência de Safari Camp, de estrutura de Safari Camp. Ótimo. O William Oliveira pergunta como é feito o tratamento de água e esgoto no Safari Camp. Bom, o esgoto é tratamento químico, né? Eles fazem as fossas embaixo, tem todo aquele tratamento químico, cada tenda, né? E a água é a água filtrada, né? Que a gente tem um filtro e que a gente deixa 24 horas para os passageiros ali poderem consumir, né? Tanto na hora de dormir ou, enfim, entre um passeio e outro. Até nos próprios passeios eles podem levar a água, tá? Agora, caso não queira, aí a gente vende água de garrafinha ou refrigerante, cerveja, caipirinha e caipirosca. Ótimo. RS Tour questiona se não tem nada de Wi-Fi, se a energia nas tomadas, nas tendas familiares, consegue atender confortavelmente todo mundo. Tá. Energia, a gente só tem do nosso gerador, então tem uma régua para eles poderem ligar ali os carregadores, tanto de celular, de computador, do que eles quiserem ali, eles podem ficar carregando. Fica 24 horas ali para eles, tá? Não tem dentro das tendas, é só ali no refeitório, exatamente porque a gente está isolado, né? Então a gente fez toda essa parte, né, de gerador ali no refeitório mesmo, tá? E o que mais, desculpa, que você perguntou? Sobre o Wi-Fi. Bom, não tem internet nada não pega a partir de Palmas e esse é o propósito, tá? Da experiência, você se desligar mesmo e ter uma vivência. Não pega, não tem Wi-Fi, realmente os stories e as fotos no Instagram ficam para depois da viagem. No retorno, né? Isso. Tá. A Juliana Poli pergunta se o refeitório do Safari Camp atende bem veganos. E aí eu estendo essa pergunta a pessoas intolerantes à lactose, a glúten. Sim, avisando a gente com antecedência e até, de repente, se a pessoa tiver qualquer... eu prefiro, normalmente eu como X. É só avisar a gente com antecedência que a gente prepara. Aí, mais uma vez, se a gente não, de repente, é um produto específico e a gente não achar em Palmas, a pessoa pode trazer para a gente fazer para ela. O chefe está super preparado para atender veganos, vegetarianos, até quem tem intolerância à lactose ou glúten, a gente consegue atender. Tá ótimo. A Ana Paula, da FlyVip BHZ, questiona sobre guias bilíngues. E aí eu te pergunto nos dois, tanto no Jalapão quanto na Amazônia. Tá, no Jalapão tem que consultar com antecedência a gente. Normalmente, se a gente conseguir, é inglês e espanhol, tá? Agora, na Amazônia, não se cobra guia bilíngue, exatamente o que eu estava falando, né? Eles sempre receberam 90% de turistas estrangeiros. Então, não se cobra nem guia bilíngue em espanhol, nem inglês. Para você ter ideia, acha até russo, guia russo você acha. Mas essas línguas que são mais difíceis, eles cobram, tá? Mas normalmente inglês, espanhol, até francês, alemão, normalmente eles não cobram. Tá ótimo. A Graziela de Camilles pergunta se as 3 refeições são com bebidas inclusas no Safari Camp, exceto aquelas que você disse, né? O vinho, o gin. Sim, todas têm incluso a água, né? Que já é água filtrada que fica ali 24 horas, e suco. Tá? Se quiser refrigerante, qualquer coisa. E assim, eles cobram super barato. Pra vocês terem ideia, um refrigerante é R$5, a cerveja 8, a caipirinha 10 e a caipirosca 12, por exemplo. Então, assim, às vezes até mais barato que aqui em São Paulo. Tá ótimo. A Juliana Poli pergunta qual a melhor época para ir para o Jalapão. Bom, na verdade não tem a melhor época, tá? Dá para vender o ano inteiro, até mesmo na época da chuva, é mais ou menos que nem o Nordeste. Tem aquela pancada de chuva e para. Como faz 35 graus, o pessoal até gosta porque refresca um pouco, né? A única coisa que vai diferenciar dessas duas épocas, que aí, repetindo para vocês, a de chuva de dezembro a março, tá? E a de seca é de abril a novembro,
vai ser a paisagem, porque aí na época de chuva o cerrado fica mais verde, então você vai ter uma paisagem mais verde, e na época de seca o cerrado vai ficar mais seco, então você vai ter uma paisagem mais amarelada ali, mais seca, tá? Mas é o que vai diferenciar, mas dá para vender o ano inteiro. Ah, ótimo. O William Oliveira pergunta se tem valores especiais para grupos. Sim, se vocês cotarem grupos, vocês vão fechar ali, na verdade, para grupo, vocês vão acabar fechando uma saída, né? E aí a gente consegue, dependendo do número de pessoas, a gente consegue fazer uma negociação, sim. Aí é caso a caso, tá? Bacana. Tá. O Washington Lopes pergunta quantos dias é o ideal para visitar o Jalapão? Bom, como você perde um dia para ir e um dia para voltar, um mínimo são 4 dias, 3 noites, né? Exatamente para você não voltar com a expectativa de que, putz, poderia ter conhecido mais, e enfim. Então, é o nosso roteiro de 5 noites, né? Porque você perde uma noite em Palmas na ida, uma na volta e fica 3 noites no Safari Camp. Esse é o mínimo que a pessoa pode ficar, né? Porque são longas distâncias, então já que você vai para lá, não vale a pena. A mesma coisa, sei lá, você ir para a Amazônia também e ficar menos que isso, ou para Noronha, você já está gastando, né? Então, vale a pena ficar esse mínimo de noites aí. Tá ótimo. A Natália Chan pergunta se o fervedouro é somente um. Não, a gente visita ali 4 fervedouros, né? No total. Então, que é o dia dos fervedouros. Então, são esses. Tem vários, tá, fervedouros ali pela região, mas a gente leva nos que a gente acha mais bonito e até o do Soninho, que é exclusivo nosso da Corubo, para ter uma exclusividade para os nossos passageiros. Ótimo. A Juliana Poli questiona se vale a pena conhecer Palmas. Vale. Bom, dos fervedouros complementando, além da gente querer exclusividade, tem muitos fervedouros que ficam lotados e não é a nossa proposta, tá? A nossa proposta é ficar num local mais isolado e ter uma experiência mais para o grupo, tá? Então, por isso que vários fervedouros a gente acaba tirando porque ficam lotados de pessoas e não é o nosso propósito. E depois do outro, desculpa, se vale a pena, isso. Palmas tem algumas cachoeiras, tem alguns passeios que dá para fazer próximo a Palmas, vale a pena se o passageiro quiser prolongar, mas na grande maioria o propósito mesmo para quem vai para Palmas é conhecer ali o Jalapão, né? Caso ela tenha mais dias, vale a pena fazer a extensão do que ficar ali em Palmas, mas se ela tiver além desses dias, mais dias e queira ficar alguns dias em Palmas, aí tem como eles fazerem, mas a gente não opera Palmas, tá? Aí a gente pode até indicar depois alguns receptivos que fazem esses passeios próximos de Palmas. Tá ótimo. A Márcia da Infinity nos pergunta qual é a média de duração da caminhada. Olha, aí depende de grupo para grupo, tá? Normalmente os passeios a gente chega 400, 500 metros, né, de distância ali do atrativo, então é uma caminhada bem curta. Então, em média, sei lá, 5 minutinhos você já está ali no atrativo, bem tranquilo. Agora, na caminhada do Mirante do Espírito Santo, aí cada um vai no seu ritmo, aí não tem muito tempo certo. E aí a gente calcula mais o tempo assim da satisfação, né, do viajante estar ali já feliz com as fotos que ele fez, com a interação que ele teve, né, com o tempo ali que ele teve para curtir, de repente dar uma contemplada. Então, é isso que a gente conta de tempo. A gente não tem pressa ali, porque como a gente está com o nosso com o Safari Camp ali num ponto estratégico, a gente não tem pressa para ir e voltar. A gente tem tempo hábil para deixar as pessoas quanto tempo elas quiserem ali nas caminhadas, tá? Mas essa caminhada, em média, demora 1 hora e meia, vai, para quem caminha bem. Tá ótimo. O Gustavo Starling, da Diversa, ele questiona que no site da Corubo tem saídas abertas para junho e julho desse ano. As saídas estão acontecendo normalmente sem interrupção por causa do coronavírus? Não, na verdade, a gente não está tendo saída, foram todas... que aconteceu foi que a gente teve algumas... engraçado, né? Enquanto a grande maioria teve cancelamento de todas as saídas, de junho e julho... Bom, junho já não vai ter. Mas julho também, as pessoas ainda não cancelaram, estão com esperança que abram e que elas queiram ainda ir viajar, né? Então, por isso que ainda continua aberto ali, mas não quer dizer que a saída
vai acontecer, né? Porque provavelmente não. Acho que de julho talvez, pode ser, se abrirem os voos, talvez a gente consiga. E claro, a gente está vendo todos os protocolos também, né, de segurança, de limpeza, de distanciamento até dentro do caminhão, de repente diminuir o número de pessoas nas saídas. Então a gente está ainda estudando, né, até sair o protocolo oficial, né? Essa era a pergunta da Cláudia, da Barroso Turismo. Ela questionou se vocês têm medidas protetivas por conta do coronavírus. Palmas teve 668 casos e só 11 mortes, né? Então foi um local pouco atingido. Então, para a gente, os nossos passeios, né? O dia a dia do passageiro vai ser em lugares abertos, arejados. Então, super tranquilo. E aí a gente vai redobrar, né? A limpeza que já era feita e o distanciamento no refeitório e no caminhão, que é o que a gente vai priorizar ali. De repente, todo mundo usar máscara, não sei. Aí vai depender do protocolo que eles colocarem para a gente também, né? Tá, ok. O Charles, né, o Charles da Casa do Agente, questiona sobre assistência médica. Se há algum local ou somente em Palmas. E quanto à recomendação de seguro viagem também. Tá. A gente tem alguns postos de saúde nas comunidades próximas, que são mais ou menos 30, 40 minutos ali do Safari Camp. Então, quando a gente tem qualquer problema, de uma alergia, alguma coisa, a gente leva para o posto. Tá? E para um caso mais urgente, a gente tem o carro de apoio, que pode aí sim para Ponte Alta ou para Palmas, né? E num caso extremo, aí tem até como chamar um helicóptero, tá? Mas como o grau de dificuldade ali do que a gente oferece é muito baixo, a gente nunca teve nenhum tipo de acidente, foi sempre super tranquilo. Então, graças a Deus, assim, é um destino que a gente não tem casos assim de ou acidente ou até mesmo de uma alergia ou de alguma coisa assim. Tá? Foi até agora super tranquilo. E a gente tem um telefone por satélite também, tá? Para uma emergência, se precisar, a gente tem o telefone por satélite para poder tanto alguém se comunicar com alguém que está ali na saída, ou a gente com o pessoal de Palmas também. Tá ótimo. O Jonas Santos questiona se a informação sobre as cheias e secas é passada na hora da compra. Sim, normalmente aí é mais por vocês, né? No nosso site mesmo tem ali as informações do clima, tá? Fauna e flora, de tudo que está incluso, que não está. Eu acho que antes da venda vale se atentar, principalmente no período aqui de chuva, que é de dezembro a março, né, que tem mais chuva, mas isso não impede a venda, né, mas é bom sempre avisar. Mas aí acho que parte do atendimento de cada um, né, tá falando sobre isso. Enfim, se ligarem para a gente também, a gente informa, não tem problema nenhum. Até vocês mesmos informam, vocês têm todo... A gente já é parceiro aí de longa data, então acho que o suporte todos eles vão ter, com certeza. Se eles tiverem dúvida, a gente está ali para dar esse suporte para eles, né? Tanto vocês como a gente. Exatamente. A Sandra Regina Pérez questiona se ela pode vender esse destino para pessoas de fora do Brasil, né? Para estrangeiros. Pode. E como seria a questão dos pagamentos, né? Se é pagamento em dólar ou em euro. A gente não tem, como a gente não recebia muito estrangeiro, a gente não passa valor em dólar, tá? A gente passa valores em reais, vocês fazem a conversão e pagam em real mesmo, tá? Ô, Rai, desculpa interromper nessa hora, só para comentar. A gente tem na Diversa um departamento, se é que a gente pode já classificar dessa forma, de incoming, tá? Então, que eles já veio, inclusive, o pessoal da China no ano passado. Eu até te perguntei, não sei se você viu, queria me lembrar onde eles ficaram lá em Manaus, porque foi super bem comentado. Então, muito bem, como é que eu vou dizer? Ficaram muito satisfeitos com toda a estrutura. Ele só foi para Manaus, em termos de Amazônia. Então, a gente tem na Diversa a condição de comercializar para clientes que venham de fora. Aí é só entrar em contato com o pessoal de atendimento, né, o time do Valdir, e eles têm como passar o preço já em dólar, já em euro. Nós temos conta fora para receber esses pagamentos também do cliente de lá, não tem problema nenhum. Exatamente. Obrigada, Charles. Eu ia falar exatamente isso. Breno, então agora a gente tem a pergunta da Graziela de Camilles.
E ela questiona se já aconteceu algum acidente nos passeios noturnos para ver os jacarés. Na Amazônia? Não, é super tranquilo. Na verdade, o jacaré da Amazônia é o filhote do jacaré do Pantanal, então por isso que eles pegam os filhotes até para mostrar a espécie, claro, rapidamente para não estressar. Mas não, é super tranquilo. Inclusive, eles entram dentro d'água para pegar o jacaré, então, para você ver que não tem perigo nenhum com as piranhas, nem com o jacaré, é super tranquilo. Na verdade, as pessoas ficam com mais medo na hora que entram na canoa, porque ela é menor e aí acham que vai entrar água na canoa e depois elas relaxam e na hora que a gente está retornando, que eles estão vendo as estrelas e ouvindo o som da mata, tudo no escuro, as pessoas adoram e se acostumam, é super tranquilo. Ah, ótimo. O Léo Guerra pergunta que você comentou sobre o medo dos passageiros, né, no Rio, lá. Mas existe risco grande? Se a praia pode ser usada, se é tranquilo? Não, o risco é zero, tá? Ali, tanto que se tivesse algum risco, claro, a gente vetaria, mas não tem risco nenhum, tanto que cada vez mais as pessoas tomam banho ali do rio e não nas piscinas naturais. A gente coloca porque, claro, como é a cor de chá ali do Rio Negro, né? As pessoas não enxergam onde elas estão pisando, o que tem dentro da água, então algumas ficam inseguras. Então a gente faz a piscina natural exatamente para as pessoas poderem se sentir mais à vontade e curtir um pouquinho da água do rio. Mas, normalmente, a praia, o pessoal toma sol, toma banho de rio e é super tranquilo, não tem problema nenhum. Porque como é um local preservado, tem muita comida para o jacaré, para piranha, então não teve nunca nenhum tipo de acidente, nada ali, graças a Deus. Bacana. A Josiares pergunta se tem muita cobra ali no entorno do hotel, né? Como em todo local que tem mato, tem cobra, mas claro, como tem muito barulho, tem muita gente, elas ficam afastadas. Por isso que exatamente na Amazônia é difícil de ver os bichos, porque onde tem barulho e eles veem que tem o ser humano ali, eles fogem para dentro da mata, né? Então, você não vê essa... Na caminhada na selva, às vezes pode ser que o guia ache alguma cobra escondida mais longe da onde a gente está passando ali, né? Então, mas é raro também. Que ótimo, né? A Márcia Dória e a Márcia Mendes, evangelista, estão perguntando para a gente sobre o atendimento médico, né? Agora, na Amazônia, se tem também aquela estrutura de helicóptero que você informou, no Jalapão. Como funciona? Na verdade, ali, como eu estava falando dos hotéis de selva, o nosso é o que fica mais próximo. Então, a gente não precisa nem de helicóptero, porque em 25 minutos eu estou ali já no pier de Manaus, né, em Manaus mesmo. Então, esse é um grande diferencial do que esse novo público que está indo agora para a Amazônia, né, que estava acostumado a ter mais conforto e fazer os destinos mais massivos, enfim, conseguem ficar mais tranquilo, inclusive para levar crianças, terceira idade, exatamente pela nossa proximidade. Então, para você ter ideia, tem pessoas que vão fazer reunião em Manaus, passam o final de semana e ficam no hotel, a gente leva para a reunião e eles retornam para o hotel. Então, pela proximidade, é super tranquilo quanto a parte de saúde, de hospital e tudo mais. Tá? E também, mais uma vez, como o Jalapão, as atividades são muito tranquilas, né? A maioria você está com os passeios de barco e você chega bem próximo já do atrativo e a caminhada é curta. A gente tem mais a caminhada na selva, mas que também a gente sempre está de olho no grupo, então se o grupo já não gosta muito de caminhar, a gente faz uma caminhada mais curta, quem já está curtindo, a gente já faz uma caminhada mais longa, então é super tranquilo. Então o grau assim de acidentes ou de qualquer problema que possa ter para o passageiro é praticamente zero, tá? É super tranquilo. Tá, ótimo. O Washington Lopes pergunta se o hotel aceita pet. Não, nenhum dos dois. Tá, ótimo. A Natália Chen pergunta qual o nome da aldeia que é visitado no Amazon. Nossa, agora você me pegou. É a aldeia... Ela fica 40 minutos. Eu posso passar depois para vocês, mas eu esqueci o nome dela. Tem o nome indígena dela, mas é uma aldeia que fica na região de Tubarão-Ubal, tá? E ela é restrita a alguns só lodges de selva, não é todo mundo que vai, então tem grandes grupos ali. E são os hotéis de selva que acabam
fazendo esse trabalho com eles até para manter a cultura e eles conseguirem viver da cultura deles. Tá? Mas é a aldeia indígena de Tubarão-Bal. Não lembro o nome indígena dela. Tá. A Rosana está questionando aqui para a gente tarifas para encamin. Rosana, a Diversa tem sim tarifas para encamin, tá? Você pode mandar para a gente que a gente passa a cotação para você, tá bom? A Zildete está questionando se no Jalapão, no período de chuvas, as estradas podem ficar intransitáveis. Não ficam intransitáveis, tá? É super tranquilo. Claro, elas podem ficar um pouco mais esburacadas, tudo, mas como o caminhão é 4x4, eles já estão acostumados ali. E mesmo porque a Corubo, né, acaba fazendo a manutenção das estradas junto com os outros receptivos que utilizam ali também, porque o governo, infelizmente, não ajuda, mas eles colocam cascalho nos locais onde pode ter algum tipo de atolamento, enfim. Aí eles fazem essa manutenção. Então, é super tranquilo mesmo na época de chuva, e mesmo porque não chove direto, né? Ele dá a pancada de chuva e para. Ok. A Marli questiona pra gente no Jalapão sobre as estradas para terceira idade. Se tem muito pula-pula, se é confortável. Tá. Tem bastante pula-pula, tá? Exatamente porque a gente tem que ter esse carro 4x4, mas eles não vão em grandes velocidades. Então, o chacoalho vai ter, né? Inevitável, tá? Tanto no transfer e quanto nos passeios, mas na grande maioria a gente não tem reclamação disso, tá? As pessoas, conforme eles vão tendo a interação, vão vendo as paisagens e tudo mais, as pessoas ficam super tranquilas quanto ao chacoalho. Tá ótimo. A Zilda e Odimar José questionam pra gente se os passeios na Amazônia são opcionais. São opcionais, tem um mínimo, tá, de passeios que a gente inclui. Normalmente a gente, tanto na Corubo quanto no Amazon Ecopark, a gente vende o pacote, tá? A gente não vende diária, então são os pacotes fechados. Então, no Ecopark você tem um mínimo de passeios, tem o roteiro mais simples até o roteiro mais completo, tá? Qual que é o diferencial? Ele vai pagar até mais caro no hotel, então vale muito mais a pena ele já fechar o pacote com vocês, né, com a Diversa, já e fazer o parcelamento, porque lá não é feito parcelamento, ele vai ter que pagar à vista, né? Então, vale muito mais você já entregar para ele um pacote completo do que ele ter que pagar lá à vista e muitas vezes ele vai pagar bem mais caro do que ele pagaria para vocês, né? Então, vale a pena não já compensa, fechar o pacote, né, mais completo, Tá? Na Corubo, no Jalapão, já é um roteiro fechado, não tem como você colocar mais ou menos passeios. É aquele roteiro e não tem como mudar, exatamente porque é o caminhão que faz o transporte de todo o grupo. Tá ótimo. A Graziela de Camilles pergunta se de dezembro a março é a melhor época para ir para a Amazônia. Sim, porque aí já é época de cheia, né? Até julho, vamos colocar até agosto, tá? Que seria a melhor época, porque é época de chuva, o rio tá enchendo e é o que o passageiro realmente quer ver, né? A Amazônia cheia. Tá ótimo. A Salete Tiarastella pergunta se tem um festival no Jalapão bem famoso e qual o período dele. Um festival no Jalapão? Desconheço desse festival, mas posso verificar com o pessoal lá de Palmas e depois a gente repassa para ela, mas eu desconheço. Ok. O Charles, da casa da gente, nos questiona se, em caso de grupos, qual o limite de passageiros, tanto para o Jalapão quanto para o Amazon? Tá. No Jalapão, a gente tem as 15 tendas, tá? Então, é o máximo 30, 32 pessoas no máximo, mais que isso a gente não consegue comportar, tá? E na Amazônia, são 70 apartamentos, né? Então, são 140 pessoas, no máximo ali. Claro que dividindo entre standard, superior, superior plus, né? E lembrando que a gente tem 6 superiores plus, dessas 6 a gente pode transformar em 3 suítes, né? Então a gente tinha muita cotação de grupo e a gente perdia porque a gente não tinha nem superior plus nem suíte para o diretor, por exemplo, da empresa, né?
E aí eles falaram, tá, mas onde eu vou colocar o diretor? No superior. E o resto do grupo? No superior também. Pô, mas ele precisa ficar num apartamento diferente. Ah, eu posso mudar a decoração. Não, não adianta. Então, aí até mesmo para a gente acabar virando uma alternativa para quem quer luxo também. Por exemplo, a Navilhanas e o Mirante vivem lotados. Então, a gente acaba sendo uma alternativa também. Tem o Iberstar, que é o outro que de grupos acaba competindo um pouco com a gente, tem as 70 cabines, só que eles são aquelas entradas regradas. Você pode entrar em qualquer horário, e um diferencial nosso é que normalmente grupos, as pessoas do grupo, cada um chega num horário, e normalmente você vai ter que colocar as pernoites em Manaus. No Ecopark não, ele pode chegar em qualquer horário, eu já levo ele para o Ecopark, né? E a diferença de experiência. No cruzeiro, eu falo que assim, eu já fiz o Iberstar, é bom, vale a pena para quem quer ter uma experiência de cruzeiro e não quer vivenciar tanto a Amazônia. Porque você entra no mundo do cruzeiro, você tem a bebida, a comida, os shows, e você esquece que às vezes você está na Amazônia e não olha nem na janela por onde você está passando. Ao contrário de um hotel de selva, que você já está se integrando a selva ali, né, e a experiência de Amazônia 24 horas por dia. Então, eu falo que o Iberstar normalmente é para o marido que quer conhecer a Amazônia e a esposa que morre de medo de bicho. Então, ele vai lá, tem um pouco da vivência de Amazônia e depois retorna lá, né, para não ter briga com a mulher, para ter um pouquinho da vivência do cruzeiro. Mas, claro, aí é o que a gente fala. A gente não tem concorrente, nenhum de nós somos concorrentes. Você tem que filtrar o perfil do passageiro para que você saiba qual a melhor opção você tem para oferecer. Tá? Todas são ótimas e todas as vivências são as mesmas, até de passeios, tá? Só uma pergunta ainda em grupos, o Breno. No Jalapão tudo bem, porque eu entendo que tem o lance do caminhão, que é como a coisa vai acontecendo. Sim. Mas quando a gente fala da Amazônia, você tem alguns passeios de barco, trilhas, você consegue comportar até quantas pessoas nessas atividades? Tá. Até para ver como que o grupo se divide nisso. Sim, bom, aí depende muito de cada grupo, do número de cada grupo, mas a gente consegue, ao mesmo tempo, ou dividir em 2, 3 grupos, e aí, vamos supor, se eu tenho 100 e poucas pessoas, eu vou ter que dividir no máximo grupos de 20, ou se eles não se importarem, 30, mas aí muito alto já, eu acho, 30. Mas em média 20 é o limite, pessoas. Então. E aí a gente pode dividir, esse grupo vai fazer a caminhada, o outro vai fazer o passeio de barco, e aí vai invertendo. Ou dá para fazer espaçado, sai primeiro um grupo, depois de meia hora sai outro grupo, para não ficar aglomerado todo mundo e não dar nenhum tipo de confusão. Tá ótimo. A Juliane Rada Silva questiona qual o grau de dificuldade para a extensão da Pedra Furada. Se para a terceira idade seria ok, se tem trilha, quantos quilômetros? Não, é super tranquilo também, não é como o Mirante do Espírito Santo, tá? É uma caminhada bem mais tranquila. Aí, mais uma vez, assim, se a pessoa tiver restrição para caminhar e tiver por algum tipo de problema, é bom avisar, porque pode ser que ele não consiga nem fazer uma caminhada direito num plano, então seria um problema. Agora, se a pessoa não tem condicionamento físico, fala, nossa, eu não estou acostumado, não tem problema, cada um vai no seu ritmo, a gente tem o dia inteiro ali para fazer os passeios, e aí não é corrida, não é super tranquilo. Então, se for o problema do condicionamento físico, é super tranquilo, cada um vai no seu ritmo, cansou, para um pouquinho, descansa, e aí cada um faz no seu tempo ali, sem problema nenhum, tá? Tá, ótimo. O Washington Lopes pergunta quais são os atrativos noturnos do Jalapão. Os atrativos noturnos é a nossa fogueira, é o nosso jantar e as estrelas. É só o que a gente tem à noite, tá? E aí, claro, é a troca de experiência entre as pessoas que estão ali no grupo, né? De trocar foto ou de contar experiências de vida ou do dia que eles tiveram do passeio. É mais ali para trocar experiência mesmo, conversar, as pessoas se conhecerem. E é muito, muito bacana, porque a maioria dos grupos acabam virando grupos de amigos mesmo, que depois da viagem acabam fazendo outras viagens e mantém a amizade. Isso é muito bacana também. É muito legal mesmo. A Adriana, ela questiona se a comunidade indígena que fizeram a pergunta seria a Dessana.
Não, peraí que eu vou, deixa eu até ver aqui qual que é. Mas pode fazer já a próxima pergunta de Tubarão-Bom, mas eu vou pegar uma foto que eu tenho aqui, eu já falo para ela. Tá. O Serafim Ramos está questionando a gente se viajante com deficiência é adaptado, destino, acho que isso vale para os dois, para o Jalapão e para a Amazônia. Desculpa, qual a pergunta? Pode repetir de novo? Se os destinos são adaptados para deficientes. Ah, tá. Não. O da Amazônia, sim, a gente tem adaptação para cadeirante. O do Jalapão, não, por a gente estar numa área de proteção ambiental, eles não deixam a gente fazer várias melhorias que a gente gostaria, tá? Então, o que acontece é que a gente não tem como fazer, por exemplo, um deck para ele ter mais acessibilidade para andar da tenda até o refeitório ou até o vestiário. É tudo de areia, eles não permitem a gente fazer esse deck. Então, assim, infelizmente, o Jalapão, não. Claro, se a pessoa tiver alguma restrição de mobilidade, sei lá, usar alguma muleta, alguma coisa assim, ainda tem como atender. Agora, o cadeirante, realmente, infelizmente, ainda não, porque a gente não conseguiu as autorizações para fazer as melhorias. Tá ótimo, Breno. Essas eram as perguntas que a gente tinha sobre o treinamento. Tá, deixa eu só ver se eu acho aqui do ritual para a gente responder para ela aqui. Eu não tenho aqui, só tem a visita à comunidade indígena. Infelizmente eu não tenho o nome daqui, mas eu vou pegar aqui o nome e a gente passa para ela depois. Pode ser? Beleza. Tá ótimo. Legal. Breno, super obrigado, cara. Não sei se você quer fazer alguma consideração final aí. Eu queria agradecer a disponibilidade de todo mundo, ao interesse de todo mundo, né, em conhecer um pouco da Amazônia e do Jalapão. Pedir para quem quiser também pode seguir a gente no Instagram, tanto a Eco Representações, quanto a Corubo, quanto a Amazon Eco Parque. Ali a gente coloca várias informações e dicas, então é bacana vocês seguirem, tá? E o que vocês precisarem, pode contar comigo e com toda a equipe aí da Diversa também, para tirar dúvidas, enfim, para casos específicos que vocês queiram, a gente está à disposição para que ninguém perca a venda, tá bom? Legal, e vamos Breno. vender bastante Jalapão e Amazônia. Obrigado mais uma vez. Com Prazer, certeza. hein? Super obrigado. Já vou, então, agora vamos partir para o nosso encerramento. Eu quero agradecer a todos pela participação, por terem permanecido conosco até agora. O produto ele é realmente incrível e ele tem uma relevância muito grande na medida em que, a partir de agora, pelos próximos meses, com certeza, a Brasil fica sendo o foco dos principais destinos e muita gente vai querer tentar ver alguma coisa nova, alguma coisa diferente, como o Breno colocou. Então, a gente aposta muito tanto na Amazônia, quanto no Jalapão, quanto outros destinos exóticos que a gente tem no Brasil. Coloco exóticos entre aspas, mas no final das contas acaba sendo isso. Então, a gente está aí à disposição, as equipes de atendimento da Casa do Agente, da Diversa, à disposição de todos para que cada um no seu canal faça os seus pedidos, organize os seus grupos, que eu acho que é um destino muito bom para se montar em grupo, mas também, enfim, no modelo mais privativo. Por mais que, Valdir, como é que a gente brinca, né? Mulher grávida é grupo já, né? Então... É isso aí. Então, vamos aproveitar as oportunidades e vamos forçar esses destinos brasileiros. Obrigado a todos. Nos vemos na sexta-feira novamente com o Special Tours. E eu passo aí a palavra para o Valdir fazer seu fechamento também. Obrigado. É isso. Gente. Na verdade, eu também queria agradecer a todos. Breno, treinamento incrível. Parabéns, foi ótimo, excelente, obrigado. Dinâmico. Reforçar, eu adoro esse tipo de destino, tá? Eu acho que é um destino que ele requer uma dinâmica do agente de viagem muito grande, né? Então, uma consultoria muito grande. Então, é importante a entrevista com o seu cliente para entender se esse mesmo é o perfil do viajante. É importante antes da venda e não tem como não superar a expectativa, né? Então, quero agradecer a todos, obrigado, até sexta-feira, né? Um ótimo final de quarta-feira para vocês, um abraço a todo mundo, um abraço, Breno, obrigado novamente e valeu, um abraço a todo mundo.